Miguel é um garoto mexicano apaixonado por música e fã do ator e estrela de cinema Ernesto de la Cruz. Por causa de um antigo trauma, sua família não quer que o menino siga sua vocação. Mas por uma série de desventuras que acontecem no dia em que o país celebra o Dia de los Muertos, Miguel passa para o mundo dos finados e encontra os seus antepassados. Sua única chance de retornar à vida é recebendo a bênção de algum familiar. Mas havia uma condição, era de que ele nunca mais se envolvesse com música. Assim começa Coco, ou, na tradução brasileira, Viva, a Vida é uma Festa. Uma bela história sobre tradição, lealdade, amizade, família e vocação. Tudo em um cenário cheio de cores, humor e música. Para falar sobre isso, chamei aqui Carlos de Freitas. Opa! Certo? Beleza. Nosso querido está mais vivo do que nunca. Pô, espero. Mas antes de continuar, eu devo avisar que esse programa contém spoilers e se você decidir seguir, é por sua conta e risco, ok? Uma dica, se você não viu, assiste rapidinho e volta aqui, porque esse filme é legal ver sem spoiler, eu acho. É, não sei. vale a pena. Tem uma viradinha ali que vai... não vai, assim, matar ninguém, né? Ele dá todas as indicações, assim. Eu, na hora, matei, assim. Quer dizer, não matei antes, só logo que eles se conhecem. Mas eu já comecei a perceber alguns sinais, assim, de que Então, entrar nisso. Primeiro, o Dia dos Mortos, né? É retratado de uma forma muito legal, muito né, legal, cara? Eu acho... Como isso faz parte da tradição mexicana, né? Aquela coisa de você enfeitar os túmulos, né? De levar as fotos para lembrar, para que eles não sejam esquecidos, né? Isso Essa coisa da memória, né? Isso é muito Só legal. de lembrar já dá até um... eu não posso chorar que eu tô chorando mais que o Jordan Peterson aqui, né? Não, mas esse filminho você tem que ter um coração muito de pedra. Sua vida tem que ser muito áspera, né? Mas é porque é isso, né? É um filme que fala de você, no fundo de todo mundo. Todo mundo tem família, todo mundo tem. Mas cada um tem sua história de tentar sua vocação, né? Principalmente no Brasil, que é a terra que destrói vocações, né? A gente destrói ídolos, destrói vocação, destrói herói. A gente tem uma vocação para destruir vocação. E é muito louco isso, porque o menininho, ele tá lá querendo, né? O sonho dele. No começo você já vê que ele tem um cantinho da casa que é todo, né, preparado para isso. Pra música e é legal, o filme ele não dá muito aquela explicação de como que ele começou a tocar, quem ensinou, né? Porque o moleque é um as no violão. Já, logo de cara, a primeira, inclusive no meio do filme, é minha primeira vez no palco, aí o cara arrebenta. É muito bom, mas isso não atrapalha nada. Então, é um filme meio... dá pra ver que é bem fábula, tem várias coincidências, tipo, quando ele tá lá com o Ernesto de la não sei o quê. Ernesto de la Cruz. De la Cruz, que ele tá lá no coisa, passa o filme exatamente no momento que tem várias coincidências. Coisa do roteiro, né? Conveniências de roteiro, né? Mas é uma história infantil. É uma história assim, bem fábula, totalmente... Você tem que entrar na brincadeira, aquela coisa da boa e velha suspensão da descrença, né? Entra junto, vive a história junto. E a história é linda, cara, a história é uma graça. Muito legal. E a gente fez um quinto elemento agora sobre o Dia dos Mortos, né? Falando sobre esse assunto. Então tem bastante coisa lá, se você quiser se aprofundar. Mas tem umas curiosidades aqui, que eu até anotei, que tinha... O pão dos mortos que eles fazem, além das oferendas, tem um pão especial que eles fazem para os mortos. E aquela flor, porque todos os caminhos, na verdade a ponte do mundo dos mortos para o mundo dos vivos lá é uma ponte de uma flor. Sim. É a calêndula, e é uma flor que eles usam como símbolo de passagem mesmo. Olha só. Por isso que tem tanto Aliás, é o que ele tem que fazer, a promessa. A bênção, Agora, cara, a primeira coisa que me chamou a atenção, revendo, porque eu vi na época, depois vi de novo, eu vi umas 4 vezes, você não tinha visto, que inveja. É a primeira vez. É como é um filme família, né, cara? Você pensa como a Disney mudou, porque isso já é da época da Disney, né? Não é de 2017, né? Se pensar, 6 anos, eles praticamente inverteram o jogo, né? Que coisa maluca, né? Quando que o Trump ganhou a eleição? 2016. Então, foi quando... Porque esse filme estava sendo produzido há 10 anos. Né? Acho que ele levou 9 anos para ser produzido. Caramba! Então, assim, você vê como os caras mudaram da noite pro vinho, como diz o Janjão. Não é nem da água pro vinho. Mudaram tanto que é da noite pro vinho. Da noite pro vinho.
Que, cara, não tem uma lacração. O cara se veste de Frida Kahlo, é um momento cômico, não tem nada de lacração, de bom, coisa séria. Aliás, ela nem é valorizada, né? Exato, cara. A pessoa fala, ninguém lembra de você. Você uma hora ali. Não, uma coisa legal é que tiram sarro dessa coisa cabeça da arte dela. Não vão entrar mamão papaya e as pessoas saem de dentro com caras de Frida Kahlo. É meio mala até, né? Pra caramba. Apesar de ser vista de um jeito legal, assim. Ela é uma boa pessoa, tanto é que ela dá uma força no final ali. Mas não é endeusada, né, cara? E eu acho que o mesmo acontece com a cultura mexicana, porque eles tratam com uma naturalidade tão grande que não é aquela coisa panfletária, olha, orgulho de ser mexicano. Não tem nada. Aliás, é a pior coisa do mundo isso, né? Exatamente. A cultura mexicana, ela é a base da história, muito bem, né, segura muito bem a história. Sim. Mas não é em nenhum momento base Na verdade, da história. É até ostensível. É a base da história, né, em cima do Dia dos Mortos, mas em nenhum momento ela é tratada justamente daquela coisa, o orgulho de ser mexicano, aquela coisa piegas que a gente tem às vezes, né? Fica valorizando coisas, e é uma coisa boa, né? Eles poderiam valorizar, né? De um sentido de tentar dar um glamour naquilo. E não é glamourizado, é o pano de fundo muito bom para uma história que, cara, se você fizesse eu tava pensando nisso vindo pra cá, se você fizesse um filme adulto, seria um puta filme, tem uma puta a trama do Ernesto com o pai lá, comigo. Cara, é sensacional, é uma baita de uma história. E fala de algo, eu não sei, cara, eu quando assisti a primeira vez, eu tinha acabado de perder minha avó e tava com filhos pequenos, assim, então... Essa coisa, tem uma coisa na história que depois é que eu percebi dessa última vez, que é muito legal, que a história toda roda em volta de uma criança que tem saudade do pai, que está esquecendo do pai, quando já está velha, quando é a bisavó. Então, essa coisa de você ver a criança e a velha na mesma pessoa, cara, isso é muito muito legal, né? Porque você fala, cara, a nossa vida, todo velho já foi criança. Exato. Cara, esse filme, pra mim, é quase perfeito. Eu acho, não me lembro de outro filme da Pixar que eu goste tanto, assim. Eu, pessoalmente. Olha, eu acho que é um dos mais legais. Acho que esse chegou, né? Porque eu não tinha visto ainda. Mas e o nome do filme é Coco, que é o nome da velhinha, né? Isso é interessante, porque e no Brasil... traduziram... O filme quase que gira em torno do nome da velhinha, né? Que é Coco. Coco, E aqui virou Inês, né? Eu tava vendo com a legenda. Porque senão iam chamar de Cocô, né? Imagina na tela ali, Coco. Tiveram que mudar pro Viva. Mas aí tira um pouco da história, da graça de ser o nome dela. Ela, em tese, seria... Ela tem o nome do filme e ela não é a personagem principal, né? O personagem principal é o menininho, mas o que o menininho tá indo fazer é pra ela, né? É pra ela, porque ela é a velhinha que tá... Só que ele não sabe disso. Ele não sabe. No fundo, isso é uma... Você me deu um insight aqui. É muito bonito, porque a história do Miguel, que é o bisneto, tataraneto, sei lá o quê. Tataraneto, do cara lá que tá morto, resgata algo que tá na família há anos. Sim. Então, assim, todos nós temos a nossa história e temos a nossa bagagem, né, familiar. Não, e o menininho fala isso várias vezes, né? Ele fala, é bom saber de onde você vem, de quem são seus antepassados, enfim, não sei o quê. É muito legal. E a figura do Miguel, cara, as expressões. Não, cara, isso é demais, muito bom, muito bem feito. Até as músicas, eu não sou um grande fã de música mexicana, mas nesse filme elas são muito legais, tem músicas. A música tema, que é Lembre de Mim. Remember Me, não pode falar, né? Você gravou com tua filha, né? É isso aí. Momentos Jordan Peterson. Não, é porque eu sempre fico imaginando... Esse filme é tão foda que eu fico imaginando exatamente isso. Pô, um dia ela vai estar velhinha, eu vou estar morta, ela vai lembrar do dia que a gente gravou, né? As histórias de vida, né? Ai. Não, mas o legal disso é você saber que isso aí acontece... quantos bilhões de habitantes nós temos agora? 7 bilhões. São 7 bilhões de histórias parecidas acontecendo nesse exato momento, né? Com antepassado, com memória, com lembrança, com dor, com alegria, com tudo, cara. Você tem que pensar que até acho que isso é uma forma até de aproximar a gente do amor que Jesus pede, né? Tipo,
até o cara mais, né, tem alguns aí, por exemplo, que a gente né, acompanhou que não dá pra... Mas ele teve história, teve pai, teve mãe, e deu errado de alguma forma ali algo pra aconteceu chegar. de muito ruim para aquilo virar perder toda a humanidade. E né? quando a gente fala, é legal que no filme eles falam com todas as letras. A família é mais importante do que isso, do que a vocação. Do que a música, do que a vocação. Que, de certa forma, existe uma hierarquia mesmo. A sua vocação é muito importante. Mas, Sim. E a gente volta ao tema se junta com o Felicidade Nos Compra. Sim. Que ele abandona a vocação pela família. Exato. Pela família. Ou seja, realmente, a família está acima. Né? Eu preciso cuidar dos meus antes de querer viver a minha vocação. Também tem isso, né? A minha vocação é uma coisa também que, né, não é um valor absoluto. A minha vocação, né? Eu tenho outros também, eu não vivo sozinho. Né? Então isso é uma coisa... Mas é interessante que a história também me remeteu à história do pecado original, né? Porque as famílias... Teve até uma moda de constelação familiar, aquela coisa meio bobagem, a gente até falou no programa. Sim. Mas assim, a gente herda as coisas boas e as coisas ruins da família, né? Não só geneticamente. As histórias, a história... O menino, a vocação dele foi podada porque teve uma história que a mãe achava que era de um jeito, depois a gente descobre que é outro, mas a avó, bisavó dele, achava que o cara tinha abandonado ela por causa da música. E falou, não, então sem música. Isso pegou, é que nem você falou, às vezes o cara não tem um dedo e isso define a vida dele inteira, né? Porque ele vai fazer as coisas de forma diferente, tem uma dor diferente. Muda toda a concepção da vida, né? Por um detalhe pequeno. E aí você imagina, isso numa família, uma família em que alguém, sei lá, o pai batia na mãe, aí aquilo muda, é uma herança que fica, né? Sim. Por isso que também é importante pra gente deixar boas heranças, né? E eu mesmo, quando me converti pro cristianismo, eu tive muita dificuldade de entender o pecado original. Falar, porra, o cara que pecou lá, por que eu que vou pagar, né? E no final, você começa a entender isso também. Foi um pecado grande, um pecado contra Deus diretamente, face a face ali, por isso que dura tanto até hoje para todo mundo. Mas a gente herda as nossas histórias, então a gente também precisa conhecer para evitar. Se você não sabe sobre o pecado original, você também não... Você entra nesse jogo, você entra nessa vai no automático, exatamente. Entendeu? Você acha que tem o domínio da coisa. E é muito legal esse negócio dos antepassados, de como eles influenciam, é uma coisa que, pô, eu passei muitos anos, assim, eu convivi muito mais com a família do meu pai do que com a família da minha mãe, né? E a família do meu pai é aquela italianos à flor da pele, né? Então qualquer coisinha era motivo para nego sair da mesa, nego ir para ficar 2 anos sem se falar, assim. E o meu pai era assim também. E minha mãe era o extremo oposto. Eu brigava com a minha mãe de manhã, à noite a gente já estava numa boa, conversando, não tinha assim... Né? Minha mãe, ela tinha uma capacidade de passar. E aí você fica meio que no meio dessa... Né, e aprende os dois, aprende os dois. Mas é evidente que eu olho e falo, pô, eu prefiro ser assim. Então você vai fazendo um esforço para tentar ser assim. É claro que, cara, há uma carga, né, até de, sei lá, de você... talvez se acostumar. psicológica. Não vou entrar no... Mas que te leva um pouco para aquele lado, você fala, como é que eu evito isso? É um exercício diário, e é isso que você falou, cara. Se você não pensar nos erros que foram cometidos, a gente vai continuar fazendo a mesma merda, entendeu? E o nosso papel, imagino, né, é buscar a nossa salvação. A nossa salvação é não cometer erros, erros passados. Quantas vezes eu não me pego e falo, putz, isso é o meu pai, uma parte boa e às vezes uma parte ruim. Sim. Putz, isso é minha mãe, uma parte boa e às vezes uma parte ruim. Mas é muito louco. Agora, tem uma coisa interessante, a gente fala sempre das famílias, mas a gente teve família, né? Bem ou mal, com todos os defeitos, nós tivemos famílias razoavelmente estruturadas. Tem gente que não tem gente que tem uma família ferrada, tem gente que nem tem família, né? Tem cara que nasce na rua, tem cara hoje em dia... tem cara que a família... Aquelas filhos do baile funk que não sabe quem é o pai, né? Tem 10 possibilidades de ser pai. É muito triste. É muito triste. O menino mostra também um caminho para isso, o filme, porque ele pega como figura paterna um cara de fora, o Ernesto. Sim. Então, assim, os bons exemplos, que no caso depois a gente descobre no filme que, mas na cabeça dele era um bom exemplo. Esse é spoiler, já importante. É um spoiler. Mas você
E eu acho que num determinado momento da vida a gente também se descola um pouco dos nossos pais e pega alguém como um professor, Sim, né, uma figura paterna. Quando você descobre que seu pai não é o super-herói, nem sua mãe, né? Isso é até psicanalítico, enfim, não sou muito fã disso. Mas é uma coisa que você vai começando a buscar mais referências, né? Porque seu pai é uma pessoa, cara, falha como qualquer outra. Sim. Ele não vai ser perfeito, então você tem que achar outras... Só o pai do meu filho outros ele é bacana? Para seu filho? Né? Legal. Ele... Tô pensando... Tem que ver se sou eu mesmo. Não, mas dizem que ele que o João é mais curioso. Não, mas não, mas é isso. E é legal. Óbvios. E é difícil isso, porque você, pro seu filho, um bom pai, né? Você quer mostrar o lado bom. E às vezes você, forçando a barra para não parecer, você acaba sendo pior, sabe? Tipo, exatamente. De repente é um peso. Às vezes eu fico pensando, pô, sei lá, vamos supor, ele tá aprendendo a tocar violão. Eu já toco há muito tempo, há 40 anos. Ele olha e fala, porra, cara, né? Ele vê a dificuldade que é. Não que eu toque muito bem, mas, são 40 anos. Sim, mas o fato de você passar eu sempre fico as dificuldades do começo, fala, puta, era assim mesmo. Exato. Apanhei, eu via meu pai tocando, eu ficava puto, porque ele tocava pra caramba, não sei o que, é um processo que você tem que passar, mas o que eu quero dizer é assim, e ele vai gostar disso sempre vai ter alguma coisa que não vai ser perfeita, né? E agora tem uma coisa legal do filme também, que aproxima a nossa história, que é essa coisa da família junta, né? A avó, a filha da Coco. Mora na mesma... Não, e a filha da Coco é uma, cara, ela é uma matriarca pesada, firme, né? Essa coisa o patriarcado. O filho dela... pouco fala, que é o pai do menininho, ela pega o violão, quebra assim, ela que manda no moleque, o pai e a mãe ficam meio naquela, a matrona aí tá falando, deixa na mão dela. E é engraçado que eu vejo isso aqui também, essa história de patriarcado é uma bobagem, até porque nós latinos a gente é bem matriarcal, principalmente italiano, que nem você falou, porque a figura masculina, paterna lá, ele pode até estar no centro da mesa, ele que fala as decisões, mas a mulher está sempre ali. E tem um negócio legal que eu vejo em várias famílias italianas. Uma vez a minha esposa, que também é de família italiana, falou isso. Falou, a minha avó nunca levantou voz para o meu avô, nunca nem discordou dele, mas um dia ele falava uma coisa, a gente percebia que ele falava um negócio à noite, e aí ia dormir, e no dia seguinte, olha, eu pensei melhor, e sabiam de onde vinha isso, então tinha, e eu vejo isso tanto no meu avô paterno quanto materno, a minha avó quando morreu, a minha avó materna quando morreu, desestabilizou muita coisa, ela era meio que uma rédea ali, que segurava, até brigas, até coisas assim, porque estava ali, não era o meu avô, apesar dele ter a autoridade do homem da casa. Não, a parte da mãe da minha mãe também, ela morreu antes que meu avô árabe, em 3 semanas apareceu com uma namorada. Tem essas coisas. Mas nunca mais foi o mesmo, sabe, uma figura, né, foi meio que, tudo bem, tinha uma outra mãe, mas, cara, quem era a graça da coisa era a minha avó. Então. Minha avó era o brilho ali, né, meu avô sempre foi meio apagadão, entendeu? Então eu duvido que ele mandava naquela casa, entendeu? E por isso que talvez ele fosse pra outra, sei lá. Mas, cara, ela preciso de uma casa pra mandar. Tudo ali, você via perfeitamente assim, que era uma estrutura feita pela minha avó, né? O que meu avô tinha de legal e que eu acho que ele nunca usou e que eu aproveitei foi comprar livro por metro, né? Então eu fiquei com a biblioteca clássica, todo o Machado de Assis, Monteiro Lobato. Então, para mim foi muito bom o fato dele. Agora, também tem famílias e famílias. Lógico que tem famílias mais patriarcais, que o cara é meio... Até o cara é mais... Tem violência. A questão é que isso não é a regra, porque eu sempre falo do exemplo do livro... É o platônico, né? É o ideal. Não, digo assim, não é a regra da nossa sociedade. Não, nós somos sempre muito patriarcais. Não, é mentira. Eu sempre cito o exemplo do livro do Manuel Antônio de Almeida, que é o Memória do Sargento de Milícias. Vai no livro e veja como é que são as mulheres, como é que são os homens do livro, cara. O cara não tá tirando isso da cabeça dele só, ele tá vendo a sociedade daquela época. As mulheres, elas, pro lado bom e pro lado ruim, porque elas também são manipuladoras, cheias de querer, entendeu? E os homens são os banana. São todos uns banana, cara. Noto. E no Brasil você percebe como as mulheres são muito mais fortes de personalidade do que os homens. A maioria dos homens que eu conheço é tudo banana. Mas é verdade, cara. É verdade.
Ah, eu É acho que verdade. varia muito, pô. Não, a maior, experiência, a maioria, tudo bananão, assim. O cara que não pensa no são assunto, meio assim, simplórios, a mulher não, a mulher ela tem uma visão do todo, assim. Não sei se isso é... Mas isso eu acho que é bem masculino e feminino. O homem é mais focado em mas fazer o homem, o por negócio exemplo, você pega e a mulher fora... é aquela coisa que vê, ó, lá na frente. Não, vamos guardar um dinheiro para depois... Eu concordo. Isso no macro né? é a diferenciação feminino e masculino. Mas se você pegar socialmente, culturalmente, os homens são muito frágeis. Frágeis não no sentido de mimimi, essas coisas, mas são caras que sempre estão querendo buscar uma amante. Eu tô falando que a virtude não tem uma virtude do chefe da família. Né? O chefe da família não tem nada a ver com ser o cara mandão. Exatamente. Né? É isso que eu tava falando. O frágil nem sempre é o cara... Não, é o cara que às vezes é malandrão. Até meio na família é todo não sei o quê, e só tá fazendo merda por fora, entendeu? Esse é um exemplo de cara forte, por exemplo, é o cara do A Felicidade Não Se Compra. Que não é um fortão, o cara que anda com o petit boy. Muito pelo contrário, pelo contrário. É um cara realmente, ele tem sensibilidade, ele tem dor, sofrimento, mas é um cara que faz o que é certo. Esse é o lance. Eu acho que os nossos homens aqui fazem muito o que é errado. Desculpa aí, foi mal. Eu também já fui claro, assim. Não tô me tirando do problema, não. Mas, não, como cultura tem muito disso. Mas eu acho que uma coisa que também me impressionou muito no filme é, sendo violonista, você vê o jeito que o cara... O Daniel concorda comigo? Cara, os acordes são perfeitos. O jeito que quando ele sola exatamente o que tá ali. Se você quiser tirar olhando, você consegue tirar a música no filme. Claro que é uma animação, não é a mesma coisa que ver o natural, mas você vê que os caras tiveram esse cuidado de... Tem um filme do Woody Allen que chama... Que o cara Poucas toca, e Boas. Poucas e Boas. E é o contrário disso, de propósito, obviamente. Tipo, o cara faz qualquer nota ali, só que ele é considerado, no filme, um dos maiores violonistas. Mas ali os caras tiveram esse cuidado de fazer Pixar, né, cara? Quando eles resolvem... Fora a animação... As cores, as luzes, né, cara? Aquele mundo dos mortos dá vontade até de morrer pra tem que morar fazer lá. uma menção, tava quase esquecendo de fazer uma menção pro cachorrinho, cara. O cachorrinho, não, tem que pôr, tá aqui. O cachorrinho é maravilhoso, esqueci o nome dele. Aquela é uma raça, o Dante. Dante? Caraca, você não tinha Dante! pensado. É óbvio! Acompanha ele, pô. No mundo dos mortos, cara. Puta que pariu. Poderia ser Virgílio, né? Mas tudo bem, Dante fica mais legal, fica mais legal. Eles escolheram Dante. Verdade, puta que pariu. Na hora, meu. Você tá na história. Verdade, puta que pariu. O cachorrinho é Dante. Não, cheio de sacadinha. Aumentou mais um ponto. Mais um degrau. Mais um degrau na qualidade do filme. Que legal. E o cachorrinho é fantástico, cara. O cachorrinho e você sabe que aquele cachorrinho é uma raça, a raça nacional lá do... Tem até um nome, eu anotei porque é um nome bizarro, peraí. O nome da raça é Xoloitzcuintle. Caraca. Xoloitzcuintle. É uma coisa assim. Bem azteca, né? Xoloitzcuintle. E ele é meio daquele jeito esquisitão. Com a lingona assim, pra fora, meio assim, bizarro. Muito figura. E o que você acha dessa história, assim, tipo, dos pais que obrigam o filho, porque no caso eles são sapateiros e querem que o filho seja... Tem um... Eu fico com mixed feelings, às vezes. Porque, por exemplo, você pega aquele alfaiate, que existe o cara é desde a Idade Média alfaiate, a família inteira. De repente tem uma missão ali. Taylors. E aí chega um filho que resolve, não, quero ser músico. Não, música nenhuma vai ser. Eu também acho, tem pontos e pontos aí. Evidente se bem que não tem uma fórmula, tem 10 filhos, né? algum vai ter a vocação para ser o que a sua família foi. Exato, se você prepara um, né, dos 10, agora às vezes as famílias hoje tem um só, né? Então. O cara decide ser, sei lá, o chacrinha, enfim, né? Hoje em dia a coisa tá meio complicada, é um zoológico de opções. E aí, mas tem uma coisa bonitinha que o menino fala, que ele fala assim, a família tem que nos apoiar. Logo no começo que ele tá puto porque eles quebram o violão, não deixam. Ele falou, eu pensei que a família tivesse aqui para apoiar a gente, né? Não para nos obrigar a fazer alguma coisa. Então tem esse lado também, e a família tem que ser isso também. É aquela coisa, eu te dou asas. Se você cair, a gente tá aqui, que nem a mamãe que bota coisinho pra voar, pra aprender a voar. Cara, voa. Se você cair, a gente
tá gente tá aqui pra te segurar. Pra te segurar. E eu acho que tem a beleza desse filme também é que não só o menino muda, porque o menino muda e fala assim, não, eu quero tocar violão, mas a música não é mais importante que a família. A família também muda. Sim. A família fala assim, não, tudo bem, a gente teve esse trauma familiar aí, que o cara fugiu por causa da música, mas isso não impede da gente... E aí me lembrou a Noviça Rebelde, você fez a música voltar para esse lar, né? Tipo, que ela também é proibido ter música lá, né? O filme mais legal de todos, do mundo, do universo. Que Vocês já fizeram aqui no cinema? Ainda não, temos que fazer. Tem que ser você e teu pai, né? E pra finalizar, assim, das coisas que eu tenho pra dizer, porque dava pra ficar conversando aqui 10 horas, né? Porque... fora a cena da música, então, a questão da música é o seguinte, cara, como ele faz a ligação desde o começo, começa com a música, a mesma música, num arranjo todo alegrinho, não sei o quê, e no final o cara fala, não, eu não fiz essa música pra fazer sucesso. Eu fiz pra minha filha, né? Bem bonito. Não, eu só parei porque eu parei, não tô chorando de novo, não. Imagina. Mas Não, e tem toda E quando ele canta pra avó e a avó reconhece... Nossa, E por que emociona tanto também? Porque isso é real. Porque quando existe um documentário que chama Alive Inside, que antes do Viva, eu já chorei pra caralho com esse documentário. Vocês viram que eu sou realmente uma pessoa que não chora muito fácil, mas, né, às vezes isso acontece. Na verdade, tudo isso é jogo de cena. A gente tem traz o colírio. E tem todo Mas esse documentário A gente assiste um monte de coisa triste antes pra poder... também, agora, eu só vou falar de comédia. Bom, vai ter Idiocracy mais pra frente, pelo menos, pra gente falar. Mas a coisa da música é tão forte que um cara fez esse documentário, a Live Inside, tem por aí, tem no YouTube, eu acho até, e que ele pegou em asilos nos Estados Unidos, eu acho que ele fala que tem mais de 5, sei lá quantas mil pessoas que têm demência, Alzheimer, essas coisas, né? E aí ele vai de asilo em asilo e pega as músicas que aquelas pessoas ouviam. Se ele não consegue, às vezes o cara nem fala direito. Então ele vai buscar na época o que eles ouviam, mais ou menos. E, cara, o cara começa a contar. O cara tá lá, tipo, não fala nada. De repente ele bota a música. O cara começa a cantar, ele fala... Quando eu era pequeno, meu pai me levava de bicicleta. Cara, ativa o poder da música é um negócio muito, muito foda. E talvez aí eu vou dar uma colher de chá pro pessoal que fala que música faz mal. Realmente, se você se entupir de música ruim, deve fazer algum mal pro seu cérebro. Mas daí a falar que ouvir música por si, o tempo é ruim. Você tem que fazer detox de música. Não, isso é coisa de... Dá, desculpa, é gente que realmente instrumentalizou a vida humana a tal ponto. E aí eu vou ser um pouco... Vou ousar dizer que para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, para pegar seu nicho de mercado... Não é uma coisa assim que eu acho genuína. Porque assim, é evidente que, cara, é só você botar a pessoa, submeter a pessoa a 12 horas de funk todo dia, a pessoa vai se brutalizar, vai se animalizar, justamente porque a música tem esse poder, entendeu? Agora é evidente que, pô, se estão ouvindo sua musiquinha lá no final do dia, acabou sua experiência. Cara, não tem nenhum problema. Não vai fuga fazer você mal pode algum. Fugir bebendo água, fazendo qualquer academia. Coisa, aí é geral, não é a música em si. Exatamente. Né? O que me incomoda é essa coisa de descobrir mais uma coisa que faz mal para as pessoas. Não, cara. Agora, você sabia, Carlão, que além de vários easter eggs no filme, como um cartaz de Os Incríveis, aparições do Nemo e de um carro do Pizza Planet, que é aquela marca famosa do Toy Story, e de algumas aparições de celebridades como Pedro Infante, celebridades mexicanas, né? Sim. Pedro Infante, Jorge Negrete, Frida Kahlo, Cantinflas aparece, El Santo, que é um lutador de luta livre. Além de todos esses, ainda o compositor da trilha sonora do filme, do Viva, o Michael Giacchino, aparece regendo a orquestra. É ele. É ele. Quer dizer, vestido como se... É o único morto no mundo dos mortos. O único vivo no mundo dos mortos, né? Mas ele tá como se fosse morto. Ele também é o compositor dos Incríveis, Ratatouille,
Up e Divertidamente. O cara é Caraca, feríssima, muito bom. Mas Então, muito obrigado, assistam Viva, saibam, pesquisem sobre as suas famílias, e é isso aí, gente. Dia dos Mortos, rezem pelos seus mortos, por favor, Isso. porque eles precisam. E perdoem, por pior que eles tenham sido, cara, a não ser que tenham sido realmente monstros psicopatas, aí talvez é mais difícil perdoar, mas, cara, tentaram acertar, fazer o melhor, enfim. É isso aí. Especialmente esses, né, que erraram tentando acertar. Tentando acertar. Então é isso aí. Ninguém nasce com fórmula. Um grande abraço, até o próximo Cine Quinto. Eu espero um pouquinho menos molhado. Pô, vamos fazer umas comédias, vai?